Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, queridos. Queridos, o Evangelho, ele tem poder de transformação. Falam amém aí. O Evangelho, queridos, ele tem poder de transformação. Ele transformou a minha e transformou também a sua vida. O Evangelho, queridos, ele carrega esse poder de transformação. Existe uma boa nova da salvação. Existe palavras de salvação que mudou a minha e a sua maneira de ver o mundo, sim ou não? Você é um antes de Cristo e um depois de Cristo. Quando o plano de salvação vem sobre as nossas vidas, nós compreendemos ele, queridos, nós temos a experiência do novo nascimento, nós começamos a ver o mundo de outra forma. Por quê? Porque existe no Evangelho, queridos, esse poder de transformação. Olha o que Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 nos fala. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. A palavra de Deus fala assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Existe, queridos, um poder no Evangelho. Um poder, queridos, que nos traz salvação. Um poder que nos traz transformação, queridos. E esse poder tocou a minha e a sua vida. Fomos transformados, queridos. Hoje somos salvos, queridos. Fala um amém aí. Hoje somos salvos. E nesse ano, queridos, eu quero te incentivar a compartilhar o Evangelho. Eu quero te incentivar a compartilhar as boas novas com as pessoas. A compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu quero te incentivar, queridos. Esse ano, nós vamos florescer na evangelização. Amém? Nós vamos florescer na ideia da evangelização, queridos. Sabe por quê? Nós estamos em uma jornada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa jornada não é para o céu. Nós estamos hoje, queridos, em uma jornada. Nós estamos hoje em uma jornada. Hoje, eu e você, queridos, temos uma missão. Nós sempre temos a ideia de missionário, queridos, ou uma visão missional da igreja, com o envio de pessoas a tribos indígenas, lá para a África, tudo certo, precisa, é assim. Só que cada crente, queridos, está envolvido nessa missão. Eu e você somos missionários, queridos. Fala um amém aí. Nós somos missionários, nós fomos comissionados e estamos vivendo uma jornada, queridos, de restauração de todas as coisas. Estamos em uma jornada. Olha o que Atos capítulo 3, versículo 19 ao 21 nos fala. Olha que interessante. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Abre um parênteses aqui, queridos, rapidinho. Você quer refrigério? Sim ou não? Da onde vem o refrigério? Da presença do Senhor. Fecha parênteses. Continua lá. Venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que os céus recebam até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse é o discurso de Pedro, queridos, depois do Pentecostes. Algumas traduções vão colocar a palavra retenham, cabe os céus retê-lo até o tempo da restauração de todas as coisas. Queridos, eu e você estamos no tempo da restauração de todas as
coisas. Nós estamos nesse processo de restauração, estamos vivendo esse tempo, o tempo da restauração de todas as coisas. Estamos vendo, queridos, a igreja avançando, as coisas acontecendo, e quando nós olhamos para um texto desse, queridos, nós encontramos algumas tensões, e deixa eu falar para você, tensões na Bíblia são boas, falam amém aí. As tensões, queridos, na Bíblia são boas. O grande problema, queridos, que na nossa mente cartesiana, nós queremos colocar cada coisa no seu quadrado, nós queremos que 2 mais 2 sejam 4, nós queremos ter todas as respostas para as coisas, e nós não vamos ter, falam amém aí, nós não vamos ter. Quando nós olhamos a tensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, queridos, você lê Romanos e você lê Hebreus, queridos, gera uma tensão. E Deus não vai nos mostrar essa linha fina onde acaba um e começa outro, sabe por quê? Se Ele mostra, você pode ter certeza que a maioria anda bem na beirinha aqui. Ah não, a soberania de Deus vem até aqui, a responsabilidade humana aqui, então eu posso viver bem na beirinha aqui, ó. E Ele oculta isso da nossa mente, nós não conseguimos encontrar a resposta, e isso gera uma tensão, queridos, que nós vamos trabalhando com isso. Tensões são boas, amém? Tensões teológicas são boas, amém? Olha uma tensão aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede e que quiser receber de graça a água da vida. Então a noiva, eu e você, dentro de nós temos um grito, sim ou não? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Às vezes a gente vê injustiça, queridos, nós vemos luta, somos passados para trás, estamos com dificuldades, lutas para perdoar, nós olhamos para o nosso corpo que está perecendo, queridos, nós temos as nossas dificuldades, dentro de nós surge um grito do quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então existe uma noiva, queridos, falando Jesus, vem, só que cabe os céus retê-lo, até os tempos da restauração de todas as... Então gera-se uma tensão, existe um clamor de uma igreja, existe o clamor da noiva, e os céus estão retendo. Consegue me entender? Sim ou não? Os céus estão retendo, enquanto clamamos pelo noivo, existe uma tensão nos céus, retendo até a restauração de todas as coisas. E nós cremos, queridos, que essa restauração plena, preste muita atenção aqui, a restauração plena de todas as coisas vai acontecer quando Jesus vir e implantar o seu reino, julgar as nações, e haverá novos céus e nova terra. Sim ou não? A plenitude acontece quando Jesus voltar. Enquanto Ele não volta, o que nós fazemos? Ficamos de braços cruzados esperando as coisas acontecer? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Enquanto Ele não vem, queridos, nós somos comissionados a trabalhar. Somos comissionados a estar com Ele nessa obra. Enquanto estamos aqui, queridos, somos cooperadores de Deus na sua obra. Olha o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 8 ao 9 nos fala. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Abre mais um parênteses aqui. Queridos, existe uma recompensa. Posso ouvir um amém? Existe uma recompensa. Tudo que você faz para o Senhor e para o Senhor, com o coração alinhado em Deus, existe uma recompensa. Fecha parênteses aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, queridos? Que eu e você somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Ele no trabalho. Nós cooperamos juntos com eles. Aqui entra outra tensão entre responsabilidade humana e soberania de Deus. Nós podemos falar assim, não, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Nós não vamos fazer nada, não precisa fazer nada.
Ou nós podemos achar que nós temos que fazer tudo e Deus não vai fazer nada. Só que nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com o avanço do reino. Quando nós cantamos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, eu e você cooperamos com o avanço do reino. Sim ou não? Nós cooperamos, queridos. Somos cooperadores de Deus nessa obra de restauração, queridos. Somos cooperadores de Deus. Olha o que a palavra cooperadores significa, queridos, no grego: companheiros de trabalho, colaboradores. Deus tem uma obra, sim ou não? Sim ou não? E eu e você somos cooperadores, companheiros de trabalho juntamente com Deus. Cooperamos para que o reino de Deus avance. Nem tudo é responsabilidade nossa, e nem tudo é responsabilidade de Deus. Nós somos cooperadores. Estamos juntos trabalhando. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando nós falamos com relação à evangelização, queridos, nós podemos cair em pensamentos do tipo assim: quem for para ser salvo, vai ser salvo. Não depende de mim, eu não preciso fazer nada. Nós podemos cair em pensamentos do tipo: não depende de mim. Essa afirmação, em partes, está certo, em partes, não. Consegue entender? Alguém se dispôs a pregar o evangelho para você, sim ou não? Ou veio um anjo e pregou o evangelho para você? Queridos, alguém se dispôs a pregar o evangelho para você. Alguém se dispôs a cuidar de você. Alguém se dispôs a te discipular. Alguém se dispôs a te ensinar. E aquilo, presta atenção aqui, aquilo que nós recebemos, nós precisamos passar. Sim ou não? Aquilo que nós recebemos, nós precisamos passar. Olha o que Mateus capítulo 10, versículo 8 nos fala. Quando o Senhor Jesus envia os 70, os 72. Cure enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Muita gente usa esse texto aqui, queridos, às vezes até para bater em quem tem ministério itinerante. Ah, para que dar oferta para quem tem ministério itinerante? Recebeu de graça, tem que dar de graça. Por que pagar salário para o pastor? Não recebeu de graça, tem que passar de... Queridos, só que o texto não se limita a isso. Ele está falando para todos nós. Aquilo que nós recebemos, nós temos por responsabilidade passar para frente. Aquilo que Deus está fazendo em nós, queridos, nós temos a responsabilidade de passar para frente. Nós recebemos de graça, portanto nós damos de graça, repartimos o que recebemos. Amém? Sim ou não? Sabe por quê? Eu e você somos plenamente abençoados. Nós somos plenamente abençoados. Olha o que Efésios capítulo 1, versículo 3 nos fala. Preste muita atenção aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, eu e você já somos abençoados com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. A boa mão de Deus, queridos, o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Queridos, em Cristo Jesus, queridos, nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus, nós somos favorecidos por Deus, a graça e o favor de Deus nos acompanham, queridos, a boa mão de Deus está estendida para mim e para a sua vida. Fala um amém aí. Queridos, nós somos abençoados, queridos, nós precisamos girar essa chave.
Nós precisamos girar essa chave. Sabe por quê? Porque nós sempre lutamos com o sentimento de falta. Nós temos uma luta interna. Provérbios vai falar que a alma do homem, ela fala 3 coisas: dá e me dá. Nós temos essa luta, queridos, com esse sentimento de falta. Somos bombardeados dia a dia pelo entendimento que nos falta algo. Sabe por quê? Porque sem esse sentimento de falta, a sociedade que nós vivemos, ela não funciona. A sociedade de consumo, ela não funciona se não houver falta nas pessoas. Você já comprou algo que você comprou, você falou: se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Aquilo ali, se eu tiver, vai mudar a minha vida. Você compra, queridos, dá 2 semanas você quer trocar. Sim ou não? Você nunca foi pego nisso? Você está olhando lá, você fala: nossa, isso aqui vai mudar a minha vida. É isso aqui que eu preciso. Essa aqui é a razão. Eu tenho esse sentimento que me falta algo, porque eu preciso disso. Quando você compra, de repente, o sentimento de falta volta. E somos bombardeados intencionalmente com isso, queridos. Intencionalmente. Só que em Cristo Jesus, nós somos plenamente abençoados. Não temos falta de nada. Esse sentimento de falta, queridos, ele sempre vai nos lançar para o futuro. Quando eu tiver, quando eu for, quando acontecer, quando isso, e sempre vai nos jogando pro futuro. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês: a vida é hoje, é agora, é agora. A vida é agora, querido. E agora, você é plenamente abençoado em Cristo Jesus. Você não tem tudo o que você quer, mas você tem tudo o que você precisa. E isso deveria nos fazer vencer o sistema desse mundo de consumo. Sim ou não? Fala a verdade, vai dizer que você nunca se arrependeu de uma compra que você fez, que essa compra você achou que ia mudar a sua vida. Sim ou não? E daí você fala: nunca mais vou fazer. Dá uma semana e você faz de novo. Queridos, somos plenamente abençoados, queridos. Temos tudo que nós necessitamos para hoje. A vida é hoje. Por isso que o Senhor Jesus vai falar: não se preocupe com o amanhã. Quando nós falamos de evangelização, queridos, ou compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, queridos, você pode falar assim para mim: mas pastor, eu sei tão pouco. Olha que interessante, queridos. João capítulo 6, versículo do 8 ao 11. João capítulo 6, versículo do 8 ao 11. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Tanto quanto queriam. Queridos, aqui está um menino, e a Bíblia ressalta: era um menino, era um jovem, queridos, que se dispôs o seu lanche da tarde. Um menino com pouca experiência, queridos.
ele destaca, era um menino. Com um lanche, queridos, o lanche que talvez a mãe dele tenha preparado para ele. 5 pães e 2 peixes. Um menino com pouca experiência, um menino que participou de um milagre, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Esse pouco, queridos, passou pela mão de Jesus e alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. O pouco que você sabe de Jesus, o pouco que Ele já tem feito na sua vida, alimenta uma multidão. Quando você se permite ser usado por Deus, quando você permite passar esse pouco que você sabe, pelas mãos de Jesus, você vai alimentar uma multidão. Um menino, queridos, que venceu a voz da incredulidade. Olha o que João, capítulo 6, versículo do 8 ao 9, nos fala. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha a pergunta de André: mas o que é isso para tanta gente? Aqui é André falando, queridos. Aqui é um apóstolo, queridos, um discípulo mais velho, queridos. Aqui é um homem que caminhava com Jesus, queridos. Ele olha e fala: o que é isso para tanta gente? Aqui está um menino, a Bíblia não fala, mas que talvez pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e ofereceu para ver um milagre. E nós vemos um apóstolo, queridos, um homem que andava com Jesus, André, olhando para aquilo e falando: o que é isso para tanta gente? Era a voz, queridos, da incredulidade. E talvez você já tenha visto de discípulos mais velhos, que para ganhar pessoas para Jesus, você precisa ter experiência, que para falar do Evangelho, você precisa fazer tal curso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser capacitado para isso, queridos. Não! Compartilhe o Evangelho. Compartilhe aquilo que Deus tem feito para você. Lembra lá do sentimento de falta? Dentro de nós, queridos, quando nós olhamos, queridos, para o reino de Deus, sempre a gente tem essa sensação: me falta algo, me falta um curso, me falta experiência, me falta isso, me falta aquilo. Sempre vai ter esse sentimento. Quando nós chegamos para alguém e fala assim: ó, você vai cuidar de um grupo familiar, a primeira coisa que a pessoa fala: não consigo. Queridos, quem que consegue? Queridos, quem que consegue cuidar de igreja? Cuidar de igreja é coisa de louco. Quando nós vamos casar, um casalzinho jovem vai fazer curso de noivo, você chega e fala assim: ó, querido, você tem uma cultura diferente, você tem um ensino diferente, você trata com as suas finanças de um jeito, a maneira que seus pais te criaram é de um jeito. Aí você olha para a menina e fala assim: ó, é com você também, vocês são cultura diferente, o primeiro ano um pouquinho mais difícil, até acontecer a adaptação, porque são culturas diferentes. Pega 2 pessoas com culturas diferentes, coloca dentro de uma casa, às vezes dá problema, sim ou não? A gente não fala isso? Agora imagine aqui, queridos, nós somos 80, 100 e poucas pessoas, tudo junto, debaixo do mesmo teto, vivendo igreja. E cabe a nós, como pastor, cuidar desse povo todo. Queridos, não é por força humana, senão a gente fica louco. Ou mata um. Não é pela experiência, queridos, não é pela vivência, queridos, não é por isso, queridos, é simplesmente ter o coração desse garoto. Aqui está 5 pães e 2 peixes. Aqui está: o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo nele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você entra com uma palavra dessa, explica o plano de salvação, a pessoa olha para você: eu quero esse Jesus. Queridos, é isso, você alimentou, você trouxe salvação, expansão do reino, queridos. O que aconteceu? A restauração de todas as coisas alcançou mais uma família. Compartilhe aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Simplesmente creia na ação do Espírito Santo em você. Olha aqui para mim.
Creia na ação do Espírito Santo na sua vida. Creia que Ele age através de você. Olha o que Atos capítulo 1, versículo 8 nos fala. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão poder, vocês receberão dunamis, vocês serão as minhas testemunhas. Ele não está falando assim, ó, vocês serão os meus teólogos. Vocês serão os meus mestres em teologia, doutores em teologia. Nada contra, precisa, está tudo certo. O que ele está chamando é um povo, queridos, que se dispõe a receber, entender, agir debaixo da ação do Espírito Santo e ser testemunha de Jesus. Às vezes você não precisa falar muito, querido, você só pode falar assim, ó, eu não sei o que aconteceu, mas Jesus mudou a minha vida. A partir do momento que eu me rendi a Cristo, eu tenho uma nova vida. Só que o sentimento de falta sempre vai falar, faça um curso, faça aquilo, faça isso. Não tem nada de errado, queridos, estudar, estamos incentivando as pessoas a estudarem. O grande problema é, quando eu terminar a Academia do Reino, fazer o bacharel, aí sim eu vou começar, queridos. 5 pães e 2 peixes. Olha que Atos capítulo 2, versículo do 2 ao 4 nos fala. De repente veio um vento como um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram-lhes distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eles estavam ali, queridos, reunidos, orando, esperando a promessa veio sobre eles. Sim ou não? Veio sobre eles, empoderou eles, queridos. Logo depois, Pedro se levanta, queridos, o mesmo Pedro que 50 dias antes, queridos, tinha negado Jesus por causa de medo, queridos, se levanta no meio daquela multidão, começa a pregar o Evangelho e 3.000 pessoas são salvas. Poder de transformação, o Espírito Santo agindo através da vida de Pedro. Esse Espírito Santo, queridos, ele veio sendo propagado através da igreja, as pessoas foram reconhecendo a Jesus, imposição de mãos, o Espírito Santo foi sendo distribuído, e esse mesmo Espírito, queridos, chegou até nós. O Evangelho se espalhou, queridos, esse Espírito chegou até nós, esse mesmo Espírito que capacitou as pessoas do passado, queridos, ele habita em nós, esse mesmo Espírito que levantou a Pedro naquele dia, queridos, deu a palavra a Pedro, Pedro pregou o Evangelho e pessoas foram convertidas, esse mesmo Espírito habita em cada um de nós. Olha o que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20 nos fala. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Queridos, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, ele habita em nós. Falam amém, hein? Ele habita em nós, queridos. O mesmo Espírito, queridos, que capacitou homens do passado, ele habita em nós. Existe uma capacitação sobrenatural sobre as nossas vidas para testemunharmos de Cristo Jesus, para compartilharmos o Evangelho. Quando nós falamos, queridos, e o apóstolo Paulo fala que somos cooperadores, a responsabilidade não é só nossa, e a responsabilidade não é só de Deus. Deus nos capacita para a obra, nós nos dispomos. Quando nós começamos a falar, queridos, o Espírito Santo age através das nossas vidas. Quantas vezes, queridos, você vai evangelizar e você imaginou, não, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar isso. De repente você começa a falar, queridos, os versículos começam a vir, as coisas começam a acontecer. Você começa a falar, você falando para a pessoa, você fala, nossa, isso aqui é legal, tem que anotar, senão eu vou esquecer.
Porque você percebe a ação do Espírito Santo através da sua vida. Por isso, queridos, que não é por nós, é apesar de nós. A única oração nossa deveria ser: Deus, que eu não atrapalhe. Não é por causa de nós. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 26 nos fala. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, se eu perguntar para você qual que é o básico da caminhada com Deus, você vai falar o quê? Leitura da palavra, oração e jejum, sim ou não? O básico, as disciplinas espirituais básicas. Se no básico, queridos, a gente não sabe nem orar, o que o texto está falando? Nós não sabemos orar como se convém. Queridos, se a gente não sabe orar, quem dirá pregar? Sim ou não? Então a gente pode concluir, queridos, que a gente não sabe fazer nada direito. Nós não sabemos fazer as coisas como se convém do padrão de Deus. Por isso, queridos, que nós precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Assim entendemos que a evangelização só depende da nossa disposição e não das nossas habilidades. Presta atenção aqui. A evangelização, ela depende da nossa disposição de coração e não das nossas habilidades. Que se eu e você não sabemos nem orar como se convém, o que a gente vai saber fazer, querido? Nós precisamos simplesmente nos dispor. Como cooperador, eu me disponho a compartilhar as boas novas. Por quê? Porque eu passo a entender a minha responsabilidade no reino, eu passo a entender o compromisso que eu tenho com o meu Senhor, eu passo a entender que o serviço de reconciliação, ou o ministério da reconciliação está sobre a minha vida. Eu simplesmente me disponho a compartilhar o Evangelho. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 21 nos fala. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Pastor, qual que é o meu ministério? Teu primeiro ministério é o ministério da reconciliação, o serviço da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O ministério da reconciliação, o serviço da reconciliação está sobre nós. Olha lá, queridos, o versículo 20, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Como se Deus falasse através de nós para as pessoas. Em nome de Cristo pedimos que vocês se reconciliem com Deus. É a pregação do Evangelho, mas isso acontece através de nós. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você, não vai acontecer se você não permitir. Queridos, Deus não vai tomar você, não vai possuir você, não vai pegar você pelos braços assim e usar o seu corpo como o demônio faz. Quando a pessoa endemonia, queridos, ela esquece tudo, fala, mexe, se bate, sim ou não?
Queridos, Deus não faz isso, queridos. Se nós não permitirmos, queridos, e não nos dispusermos a falar, a usar desse ministério da reconciliação, a permitir que através de nós, queridos, Deus possa agir com o Espírito Santo para que as pessoas se reconciliem com Deus, não vai acontecer. Consegue me entender? Sim ou não? O serviço da reconciliação, ou o ministério da reconciliação está sobre nós. E quando eu convido um amigo, um vizinho, para o grupo familiar, para o culto, queridos, eu estou reconciliando essa pessoa com Deus, sim ou não? Quando nós nos aproximamos, e para isso, queridos, eu e você precisamos ser intencionais. Queridos, seja intencional nesse chamado, se aproxime das pessoas de forma intencional, com o desejo de dar testemunho, floresça na evangelização, faça um propósito de ganhar uma pessoa esse ano, de investir em uma pessoa. Queridos, tome uma decisão em casal. Esse ano nós vamos nos aproximar de uma pessoa que não é crente, de forma intencional, e nós vamos ganhá-la para Jesus. Consegue me entender? Coloque isso no coração, queridos. Invista esse ano em uma pessoa. Leve ela a se reconciliar com Deus. Assim nós nos envolvemos na restauração de todas as coisas. Toda vez que uma família é tocada por Cristo, queridos, todas as vezes que uma pessoa entende o plano de salvação, toda vez que a fé salvífica nasce no coração de uma pessoa, ela aceita o chamado, queridos, ela nasce de novo, o reino de Deus avança. E ele vai avançar através de quem? Através da minha e da sua vida. Sim ou não? Se disponha, queridos, a esse ano, coloque no coração, esse ano, eu vou me aproximar de uma pessoa, de forma intencional, e eu vou ganhar ela para Jesus. Eu vou levar ela a Cristo, para que ela conheça a salvação e ela se reconcilie com Deus. E assim nós florescemos na evangelização. Não é pelas tuas habilidades, é por aquele que habita em você. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Quero te convidar a você a se colocar em pé, convidar a equipe de louvor.